Oi pessoal, eu sou a Tarsila Landim, aqui no Tudo com Excel. E bom, hoje é a continuação aí do nosso curso de automatização de rotinas, tá? Essa aqui é a segunda aula, então se você não assistiu a primeira, o link tá aqui na descrição, ok? E hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, então parabéns aí para todas nós. Não porque nascemos somente aí de um gênero diferente, né? Do gênero feminino ao invés do masculino. Mas sim por todas as batalhas que nós vivemos aí todos os dias, todos os dragões que nós temos que enfrentar aí, todas as responsabilidades que normalmente caem mais sobre as mulheres do que sobre os homens, infelizmente. Claro que isso eu não tô falando de uma forma aí generalista, tá? Mas acaba que é uma constante que acontece. Infelizmente também acontecem o que? Desvantagens, principalmente no meio corporativo e na entrada de mercado de trabalho, que muitas vezes prefere valorizar homens, claro que também tem mercados que valorizam mais as mulheres, e o que eu acredito é que isso tem que cair cada vez mais e ter uma uniformidade aí a favor das competências, ao invés do gênero ou cor ou qualquer outra coisa assim. Bom, e para festejar aí, comemorar esse dia, hoje à noite, dia 8 de março, teremos live lá no canal Eu Juro Funciona, da Karen Abessia. O link da live vai estar aqui também na descrição. E nós vamos falar o quê? Toques femininos que vão melhorar aí as suas análises de dados. Legal? Além de mim e da Karen, também vai participar a Viviane Martins, lá do VBA na Veia, mulher fera da programação. Beleza? Então não perca hoje aí à noite. Além desse recadinho aí, eu também queria pedir desculpas, porque eu prometi para vocês que nessa terça-feira nós iríamos iniciar o nosso curso do básico, completinho e de graça para vocês. Só que eu dei uma olhada aí como é que ficou as gravações e tudo, e pensei direitinho e preferi trazer para vocês um material de melhor qualidade. Então, eu preferi chamar uma pessoa profissional mesmo para gravar, para fazer edição, porque a pessoa que ainda é muito amadora, tá? Meu negócio é Excel, não é edição de vídeo nem gravação. Legal? E então eu quero trazer esse material de melhor qualidade para vocês, tá? Eu estou em busca, sim, de parcerias de empresas que queiram anunciar um curso, mas que tenham a ver, né, com essa parte de educação, que agreguem também para quem for assistir. Então, se você tem alguma empresa, conhece alguma empresa que se interessaria em patrocinar um projeto trazendo Excel de graça online para milhares de pessoas, entre em contato comigo, legal? E com certeza vai ser um curso muito bacana, ainda não tenho data, a previsão para iniciar esse curso, tá? A gravação sim, eu já quero iniciar pelo menos esse final de semana, mas até ficar tudo pronto, eu prefiro não prometer novas datas, porque eu não tô sendo muito boa de cumpri-las. Legal? E só para dar um gostinho para vocês, o que nós vamos construir nesse curso do básico, vem comigo. Bom, então, ó, essa aqui vai ser uma planilha o quê? De finanças pessoais. Eu escolhi um tema que fosse cada vez que fosse bem abrangente, tá? Então, finanças pessoais, todo mundo aí tem finança pessoal. Até a galera aí do ensino médio tem finança pessoal, nem que seja para monitorar aí a mesada, que gasta aí com lanche, com os presentes que quer comprar, enfim. Então, nós temos aqui a parte, vamos aprender a parte de registro de informações, tá? Depois nós vamos, e também vamos trabalhar com algumas funções, vamos trabalhar com a formação aqui de tabelas, ok? Que vai ser o controle aqui, que vai ser o que vai gerar o nosso painel. Olha que painel chuchuzinho que vocês vão aprender, gente. Isso aqui é o que vocês vão aprender no nível básico. Então, olha, com o básico já dá para entregar um trabalho de valor aí para o seu chefe, que vai já impressionar todo mundo. Então, olha só, aqui eu coloquei alguns gráficos, ó, receita e despesa por mês, despesas mensais por categoria, proporção de despesas mensais por categorias, então nós vamos ver aí vários tipos de gráficos, legal? E também, aqui por exemplo, nós temos as análises por mês, por exemplo, aqui do mês de janeiro. E aí você vem aqui e coloca um outro mês.
E aí você já vem, ó, que muda as informações. Vou colocar outro mês aqui ainda. Ó, e já muda tudo automaticamente. Então aqui você já cria um dashboard aí só com conhecimento do nível básico, entendeu? Precisamos ter um nível aí super supremo do avançado para construir um dashboard maneiro? Não, galera, aí ó, nível básico a gente já dá conta. É só usar o quê? A imaginação. Beleza, gente? Então aí, sem mais delongas, vamos para a continuação do nosso curso aí de automatização de rotinas. Mas antes, eu não posso deixar de pedir aí, que senão eu sei que vocês esquecem. Eu sei disso. Gente, dá um pause aí, já corre lá embaixo e deixa o quê? Like, legal? É o primeiro passo, deixa seu like. Segundo passo, se você tá com o botãozinho ali de se inscrever ainda vermelhinho aí, por favor, aperta, se inscreve no canal. Aqui eu tô trazendo sempre novidades para vocês, tá? Então, clica aí no se inscrever, se inscrever-se. Okay. E também não deixe de compartilhar a aula aí com os coleguinhas, com a família, o que você acha que possa interessar esse tipo de conteúdo. Porque, galera, convenhamos, quase todo mundo aí trabalha com Excel. Então compartilhe as minhas aulas, gente. Eu tenho tanto material legal aqui. Compartilhe que com certeza a pessoa vai te agradecer. Legal? Então agora sim, bora pra aula. Bom, só trazendo vocês aqui de volta para a planilha, alguns erros que podem estar acontecendo, tá? Durante o preenchimento, que a gente não previu. Primeiro, aqui a gente tem que fixar, aqui em consultor a gente tem que fixar a célula, tá? Porque senão depois quando ele for replicando para as de baixo, ele vai trazer o valor errado. Então a gente fixa que é a B3. Aí você pode ocultar, tá bom? Que ele não precisa preencher. Então no caso aqui, ele colocou um nome novo, né? Aqui ele vai colocar outro nome. Aí você já vem aqui, ó, fica com esses errinhos. Para não aparecer esses errinhos, ó, aqui de entrega, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui na função que se, no caso aqui a entrega ele faz com relação ao serviço. Então, se serviço estiver em branco, fica em branco. Se não, aí aparece essa procura. Bem, senão ele vai ficar procurando valores que não existem, por isso que dá esses erros. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo PROC V, então eu coloco se. No caso aqui ele está procurando o serviço também, então se serviço foi igual em branco, fica em branco. Se não, você faz essa busca. Ok? Data de entrega prevista. No caso, aqui na tabela, eu vi que não funciona o dia do trabalho bem quando a gente coloca como critérios os campos da tabela. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei direto a célula, tá bem? Então, eu já usei aqui data de início a célula I4 e aqui em dias previstos eu usei o J4, tá bem? Bom, para não aparecer essa questão aqui de valor, porque no caso aqui embaixo está em branco, eu falo para ele que se a data de início, que é o que a pessoa preenche, estiver em branco, fique em branco. Se não, aí você faz esse cálculo para mim da data de entrega prevista. Opa, ficou alguma coisa errada aqui. Ah, é porque aqui, ó, eu cliquei no C, né? No 6. E 6 tem que ser o I4. Bom, gente, é a mesma linha. Não presta atenção. Então, vamos lá. Dá um OK. Então vamos lá. Data de prevista, então tá OK. Realizada, e aqui ele já tá fazendo aqui. Só que aqui você tá vendo que ele tá fazendo com erro. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, a situação. A gente pode criar aqui um antes. Que se, no caso aqui, a data de início foi igual em branco, fica em branco. Se não, aí você faz a situação. Vamos fechar aqui essa condição nova que nós abrimos. E tá OK, tá? Então, aqui ele tá fazendo só pro que a gente quer. Então, aqui eu vou continuar alimentando as informações, tá? E daqui a pouquinho
a gente volta para continuar com o painel. Bom, então aqui a gente já está com a nossa planilha de atividades preenchida, tá? Para o nosso consultor Luiz. E nós vamos agora para a criação do nosso painel, tá? Para o painel eu vou deixar então essa primeira linha aqui também com uma largura semelhante a essa daqui, tá? Que a gente usou, ó, cliquei com o direito, venho aqui em altura da linha, ó, consigo ver a altura que eu usei, ó, 62,25. Aí a gente vem e clica com o direito, altura da linha, 62,25, tá? Para ficar igualzinho. Bom, então aqui no painel, nós já temos aqui então o campo de nome do consultor, e agora a gente vai construir os nossos gráficos para ficarem parecidos então com esse painel de controle que nós temos aqui, tá? Então tem aqui o nome do consultor, o número de clientes que ele atendeu, a quantidade que foi de pessoas físicas com de pessoas jurídicas. Aqui um campozinho para ele inserir atendimento, que é só um hiperlink para ele ir para a planilha de atividades. As atividades por status, tá? Para aqueles status que nós criamos. E o controle de entregas que foram feitas, tá? Com relação a cada categoria. Quantas foram entregues com atraso e quantas foram entregues no prazo. Tá joia? Então, para criar isso, primeiro nós precisamos dessas tabelas com essas informações. A primeira informação aqui que nós temos é o número de clientes atendidos. Então, vamos lá na nossa planilha. E toda essa construção de tabelas, a gente vai usar a nossa planilha de controle, tá bem? Eu vou criar aqui uma parte chamada tabelas. Tá joia? E a primeira, então, é o número de clientes atendidos. Aqui é a quantidade de clientes atendidos, certo? Ok. E essa quantidade de clientes atendidos, a gente vai buscar esse número da onde? Da planilha de atividades. Aqui, então, eu vou usar um conte.valores. Tá joia? Ele vai contar para mim o número de nomes de clientes. Tá joia? Então, onde que a gente pode encontrar isso? Aqui na coluna B. Que é aqui, ó. A gente pode marcar aqui também, que é a tabela 1 cliente. Então, ela vai contar o número de clientes. A partir do momento que a gente for colocando novos clientes, aí ele já entende que é dentro desse conjunto. Vamos dar um OK. E foram o quê? 15 clientes, no meu caso aqui, que eu já atendi. Tá joia? E para ficar com aquela formatação aqui bonitinha, tá vendo que eu coloquei numa caixa de texto? Só que essa caixa de texto, ó, tá o texto inteiro do número de clientes atendidos. Para fazer isso, bonitão assim, a gente pode usar aqui, ó, o próprio texto e vamos juntar com a fórmula. Vou dar um Ctrl X aqui. Como que a gente faz isso? Vamos entrar aqui dentro do texto e vamos usar uma função chamada concatenar. E também, usualmente, nós usamos o e-comercial, que faz a mesma função do concatenar. O concatenar, ele junta, ele concatena duas informações, duas células diferentes. Então, a gente vai fazer aqui, ó, igual, isso, concatenado, vamos colocar um ezinho comercial, com aquela nossa função. A gente pode tirar aqui o igual, só que isso aqui é um nome, certo? Nome a gente coloca entre aspas. Opa. E aqui, ó, do jeito que tá, vai ficar colado, ó, o nome com o número. A gente vai dar 2 pontinhos e um espaço. Vamos dar um OK. E, ó, como é que ficou bonitinho. Número de clientes atendidos, 15. Se o seu número for enorme, mais de 1000, e você quiser com um pontinho, né, que é o separador de milhar, aqui antes do conte valores, nós vamos usar uma função chamada texto. É uma função muito bacana quando a gente vai fazer esse tipo de concatenação. Aí ele vai perguntar qual que é o valor, no caso o valor é esse aqui, tá? E o formato do texto que a gente quer. A gente vai colocar ponto e vírgula. E entre aspas, nós vamos colocar o formato que nós desejamos, tá? E qual é o formato? O formato vai ser 0. Opa, desculpa. Não precisa do 0, tá? Vai ser jogo da velha, que é qualquer número, ponto, 3 jogos da velha. Tá bem? Então, é esse formato aqui que ele vai entender.
que é o formato que nós queremos. Vamos fechar e voilá, tá? No caso aqui, se o número de clientes atendidos passasse de 15, eu vou colocar um número, eu vou, ó, substituir essa fórmula aqui, eu vou dar um Ctrl C nela, tá? Depois a gente voltar, apesar de que o Ctrl Z também vai funcionar. E vamos colocar o valor, por exemplo, dessa célula aqui. E nessa célula eu vou colocar um valor bem grande. Olha lá, tá vendo? Ele já fica formatado bonitinho com um pontinho. Tá? Vou dar uns Ctrl Zs aqui. Pronto, já tá no formato que a gente quer, então. Então, aqui a gente já tem a primeira parte, que é o número de clientes atendidos. Agora, a gente precisa o quê? Do percentual de pessoa física e o percentual de pessoa jurídica. Como é que a gente tem isso? Então, vamos colocar aqui. Pessoa física, pessoa jurídica e pessoa física. A gente vai usar um conte.c, tá? Uma contagem condicional aqui em atividades. Então, a gente vai marcar aqui esse intervalo, ó, ele vai entender que é do tipo. E qual é a condição? A gente já deu para ele intervalo, e qual a condição? Que seja igual a PF. Ok? Então, para pessoa física são 9. Aqui a gente pode arrastar a função. E aqui, ao invés do PF, eu dou PJ. E são 6. Soma 15. Bonitinho. Então, aqui a gente já tem a informação. Se você quiser deixar aqui em percentual, é só dividir pela soma. Esse dividido pela soma dos dois. Esqueci do parênteses. Você pode deixar o intervalo aqui fixo, é só apertar o F4 que já vem os cifrões. Então, 0,6 e 0,4. Vamos deixar no formato de porcentagem, 60% e 40%. Tá? Então, aqui a gente já tem também a informação necessária para a outra tabela. Para a tabela número 2, gráfico, desculpa, para o gráfico número 2, que é esse aqui. Agora, a gente precisa das informações para a construção desse gráfico aqui de atividades por status. Então, a gente tem aqui, por mês, todas as atividades e os status delas, tá? Os 5 status. Então, aqui a gente pode criar uma tabelinha com os meses. Vou escrever aqui só 2, que arrastando ele já entende aqui, ó. Então, até dezembro. Com os nossos status, né? Quais são os status que nós temos? Nós temos bom, e agora para poder montar então aqui a nossa tabela, antes eu vou criar aqui os intervalos de cada uma dessas datas, tá? Para poder ajudar a gente na hora aqui de trazer as informações. No caso de janeiro, então, começa no dia 1/1 de 2017, tá? E vai até o dia 31/1 de 2017. Então, aqui a gente já tem todas as nossas datas. Para não ficar essa bagunça aqui tão grande, eu vou jogar elas até aqui pro outro lado. Que elas são só para suporte, tá? Só para ajudar a gente a montar as funções de uma forma bem simplesinha, que vocês vão entender rapidinho. Tá? Então, aqui tem o intervalo, o primeiro dia de cada mês e o último dia de cada mês. Bom, então agora vamos colocar a função que vai fazer a gente fazer essa contagem, né? Ela vai ser uma contagem com 3 critérios. Vai ser com relação à situação dele, vai ser com relação à data mínima e com relação à data máxima, para poder encaixar aqui nos meses, tá? Como é que a gente faz isso? Nós vamos usar a função conte.ces, porque aí a gente pode dar várias condições para ela, tá? Bom, o primeiro intervalo, então, vai ser com relação à situação. Então, ele vai fazer uma contagem de quantas aqui dessa situação, na coluna situação, ó,
tabelão situação, quantas atendem a esse critério aqui, ó, em andamento. Tá joia? No caso aqui, nós vamos deixar fixado a linha, para quando a gente for arrastar para baixo, não mudar aqui a referência, mas se a gente arrastar aqui a coluna, ele vai mudando aqui de acordo com a nossa referência, tá bem? E agora, com relação às datas mínimas, o intervalo, nós vamos utilizar o de data entrega prevista, tá bem? Então, a gente tem a data de entrega prevista. E qual é o critério? Ele tem que ser, essa data, ela tem que ser maior ou igual à nossa data mínima, certo? Para estar no mês. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai colocar entre aspas que ela tem que ser maior ou igual, que a gente usa um e concatenado, um e comercial, né? E tem que ser menor ou igual a isso aqui, tá? Que é a M16, que aqui é a nossa data mínima, que tá aqui atrás dessa formulazinha. Tá joia? Então, aqui também vou deixar fixado só a coluna, porque na hora que a gente arrastar, ele vai trocar a linha, mas se arrastar para o lado, não troca aqui a coluna. Tá joia? Então, tem que ser menor ou igual a esse valor aqui. E, além disso, esse valor aqui também, vou até copiar, ele tem que ser menor ou igual a valor máximo, que é a do lado, né? Que é a N16. Bom, então, ele tem que seguir esses 3 critérios. Ele tem que ser em andamento, ele tem que ser maior ou igual à nossa data mínima e ele tem que ser menor ou igual à data máxima. Então, a gente fechou aqui, vamos dar um OK e vamos arrastar. Ok? Bom, aqui eu não vou arrastar para o lado, por quê? Porque aqui, ó, nesses critérios de tabela, na hora que a gente arrastar para o lado, ele também vai arrastar as colunas da tabela para o lado. Então, como é que a gente pode contornar isso? A gente pode simplesmente vir aqui, copiar e colar. Que para as funções, para as células, ele vai entender que foi para o lado, ó. Aqui, ó, tá com relação a M20, a M18, N18, se for para o lado. H, M, peraí, aqui. Tá vendo? Tá variando as células, ó. Aqui, ó, varia o número da coluna e aqui variam os números das linhas, ó, se vocês acompanharem. E, ao mesmo tempo, não tá mudando o nome das colunas da tabela. Tá bem? Tá o mesmo nome de tabela. Então, tá tudo funcionando direitinho. Pra gente ver se bateu o total dos 15, vamos só somar aqui tudo, ó. Soma 15, bateu, tá vendo? Então, a nossa tabela tá funcionando direitinho. E, por último, agora é a nossa tabela de... Opa, aqui painel. É a nossa tabela de controle de entregas. Tabela nosso gráfico, né? Então, vamos construir aqui a tabelinha para isso. Aqui no caso, nós cruzamos a informação de categoria por tipo de entrega. Então, vamos colocar as categorias. Aqui do lado eu já tenho as categorias bonitinhas. Eu vou deixar elas colar como valores, né? Que é mais negócio, que elas estão como fórmula. Então, estão aqui as nossas categorias. E aqui do lado eu vou colocar, então, os status que são entregue no prazo e entregue com atraso. Tá? E agora nós vamos fazer, então, essa tabelinha aqui, essas informações. Vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser um conte.cs, mais simples que o anterior, tá? Então, a gente vai pegar aqui do status, né? O primeiro. Vamos vir aqui, situação. Quando eu chamo status, é a situação. Então, situação, quando a situação for entregue aqui no prazo, então, a gente vai fixar aqui, então, a linha, ponto e vírgula. E o outro critério é com relação às categorias. Então, a gente vai agora marcar aqui em categorias, bem? Ponto e vírgula, categorias. E o intervalo de critérios. Quais são os critérios que nós vamos usar? Vai puxar daqui. E no caso aqui, a gente vai fixar a coluna. Bom, fechou aqui.
Bom, então aqui nós temos o quê? 7. Vamos ver aqui quantos que foram entregues. Realmente foram 7. Então tá certinho. Tá joia? Só aqui que eu escrevi categorias. Então, aqui a gente já tem, então, todas as nossas tabelinhas de apoio que vão servir para poder alimentar o nosso painel. Então, agora vamos passar para o nosso painel, tá? Eu vou primeiro colocar os elementos aqui que nós precisamos e depois a gente vai ajustando conforme a necessidade. Bom, o primeiro elemento, então, é essa caixinha de texto aqui, ó, bonitinha já, com o valor de número de clientes atendidos. Então, a gente vem inserir. Aqui a gente vai pegar essa caixa de texto, dá um clique nela. E aqui na barra de fórmulas eu vou escrever igual, vou lá no controle e clico na nossa célula que nós colocamos essa informação e tadã, ficou bonitona, grandona. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira caixinha de texto com a primeira informação para o nosso painel. A segunda é esse gráficozinho aqui bacana de pessoa física versus pessoa jurídica. Esse gráfico aqui é super simples, é um gráfico aqui, ó, de barra resultando em 100%. Então, vamos vir aqui, ó, inserir esse gráfico de barra. É esse daqui que eu utilizei, ó, que é o de 100% empilhadas, né? Isso, 100% empilhados. Ok? Aqui em Design, a gente pode selecionar os dados. Em intervalos do gráfico, eu vou pegar aqueles dois valorzinhos, ó, aqui em controle, as duas porcentagens. Tá? Já selecionei as duas porcentagens, vou dar um OK. Só que aqui a gente vai ter que inverter, tá? Aqui em selecionar dados, a gente vem e alterna entre linha e coluna. Que aí ele fica daquele formato lá que eu quis, tá? Então, vamos dar um OK. E agora vamos começar a excluir todos esses elementos de gráfico aqui para ficar igual aquele que a gente montou. Sem preenchimento, sem contorno, sem nada, só a barrinha bonitona dela aqui. No caso aqui, a gente colocou o rótulo no centro, tá? Então, vamos colocar o rótulo aqui no centro. Então, vamos vir aqui em Design, adicionar elemento no gráfico, tem rótulo de dados. Então, a gente pede para ser no centro. Aí, já colocou aqui. Aqui em formatar, nós podemos formatar o texto, tá? Fonte branca, por exemplo. Aqui em página inicial, você pode aumentar o tamanho. E a gente já tem aqui a nossa barra, tá? Depois a gente arruma o tamanhozinho de acordo com o que a gente for montando. Isso aqui eu coloquei na mão, tá? Esse bonequinho aqui, ó, de pessoa física. Então, vou até copiar daqui, deixa eu desagrupar esse daqui. Eu já tenho pronto. Nossa, ai, ficou cinza. Eu queria que fosse laranja, ou eu queria que fosse outra cor. Então, eu venho aqui em formatar, cor. Aí já tem umas outras cores aqui pra mim, tá? Pra eu poder utilizar. Caso lá o meu tava laranja, eu também vou colocar a fonte aqui de laranja. E verdinho para pessoa jurídica. Aqui pro meu gráfico eu posso fazer a mesma coisa. Deixa eu só ver se tá certinha a ordem aqui, ó. 60 pessoa física mesmo, é isso mesmo. Então, aqui eu vou fazer para ser laranja. E aqui vai ser verde. Diminuir um pouco aqui mais. E aí é só agrupar a galera aqui. Tá? Aí, conforme for mudando, vai só variando aqui a porcentagem, porque 100% vai ser sempre 100%, né? Não vai diminuir nem aumentar esse gráfico. Então, a gente já tem dois elementos aqui do nosso painel. Agora, nós precisamos aqui, ó, atividades por status. Vou vir aqui em controle. Então, é esse gráfico aqui, ó, né?
Então, eu venho inserir. Então, aqui é um gráfico de barras empilhadas, tá? Um gráfico bem simples. Como eu já deixo os dados no próprio gráfico, eu não utilizo muito essa barra aqui do eixo Y aqui não, tá? Nem as linhas de grade, muito menos esse título aqui preso no gráfico. Eu prefiro usar, às vezes, o título fora, tá? Ele tá puxando aqui pra mim. 1, 2, 3, 4, 5. Esse verde aqui eu não tô sacando da onde que ele tá com essa ideia. Vamos ver aqui, selecionar dados. Uma série vazia aqui, sabe de lá Deus de onde, vou remover ela, dar um ok. Sumiu aquele verdinho aqui. Ok? Então, aqui a gente já tem aqui alguns. Eu não preenchi tanta planilha assim, tá? Então, aqui a gente pode fazer alguns ajustes, que é de aumentar a largura do eixo, né? Vou fazer uns ajustes aqui rápidos, que não é o foco dessa aula, tá joia? Que agora a gente ainda tem que fazer a automatização da importação. Bom, então aqui eu já dei uma ajeitada no meu gráfico, tá? Se vocês forem ver, eu não deixo aparecendo o valor zero, para não ficar aquela poluição de um monte de zero. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nos rótulos, tá vendo? Quando eu clico em um, ele já seleciona. E aqui nas opções de rótulo, eu venho aqui nessa última aqui, que são as opções de rótulo, tá? Que são esses 3 gráficozinhos. E aqui embaixo tem a opção de número. Ok? E aqui em opção de número, eu coloco uma categoria personalizada. No caso, também você pode criar a sua. Eu uso assim a contábil, que fica mais fácil. Aqui na contábil, eu tiro esse RS. E aqui, ó, nessa terceira parte aqui, se você for contar com os pontos e vírgulas, ó. Essa aqui é a primeira parte, que é se o valor for positivo. Esse aqui, se eu não me engano, é quando o valor é negativo. E esse aqui é quando o valor é zero. Quando o valor é zero, tá falando que ele coloca um tracinho, que são esses tracinhos. O que eu faço? Eu deleto esse tracinho. Então, quando o valor for zero, eu quero que fique em branco. Então, eu adiciono essa nova opção e aí ele já entende essa como uma opção do personalizado que eu criei. Então, aí eu vou selecionando as demais e vou sempre selecionando essa opção nova que eu coloquei do personalizado, tá? Com o zero sendo em branco. Que aí não fica aquela poluição toda no gráfico, tá joia? Então, aqui a gente já tem o nosso gráfico. Vou dar um Ctrl X nele aqui. Mandar ele aqui para o nosso painel. A gente está montando, tá ele aqui bonitão. Tá? E agora, deixa eu só diminuir ele um pouco aqui para a gente já receber o nosso outro gráfico para a gente finalizar essa planilha do consultor, né? Então, vamos lá. Então, vamos voltar no controle. Agora, a gente vai fazer essa tabela aqui, esse gráfico com esse formatozinho aqui. Então, com as barrinhas, tá? A categoria aqui e na legenda o tipo de entrega. Então, agora vamos criar o nosso gráfico, tá joia? Vão ser essas 3 informações aqui. 3 não, desculpa, porque isso aqui não existe, né? Porque ou entregue com atraso ou entregue no prazo. Então, vou marcar aqui essas 2 informações. Pode marcar aqui essas 3. E vamos inserir, então, um gráfico de barra. Eu gosto de usar o gráfico de barra porque o nome da categoria é muito comprido, não é curtinho que nem o nome do mês que a gente usou de 3 letras, né? Aqui é muito comprido e aí vai ficar barras muito gordinhas. Então, aqui a gente economiza mais o espaço, tá? Então, aqui ele já montou para mim bonitinho, com os 3 categorias. Aqui com as 2 entregas, tá? Só ver aqui para... Tá. Aqui também eu tirei aqui as barrinhas. E coloquei os valores externos, tá ok? Então, vamos lá em adicionar o elemento do gráfico aqui na guia Design. E vamos colocar rótulos de dados na extremidade externa, tá joia? Bom, aqui novamente tá com zerozinhos, eu vou clicar
Vim aqui nas 13 barrinhas em número. Vou usar o personalizado que eu já criei. Que é esse último aqui, tá? E aqui a mesma coisa. Personalizado, que eu já criei. Pronto, sumiram aqueles zeros inconvenientes, tá? E aqui a gente também pode excluir essa barrinha aqui, esse eixo, e que a gente está com os valores aqui certinhos. Também vamos dar um Ctrl X nela aqui e vamos passar ela lá para o nosso painel. Vou tirar aqui essa área de formatação, para a gente ter ideia do espaço total que nós temos, tá legal? Dashboard é legal a gente tentar ficar no máximo nesse espaço que nós temos aqui, tá joia? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 gráficos. No caso, então, nós vamos deixar, então, essa primeira parte aqui. Aqui, eu deixei a parte do consultor, para ele colocar o nome dele. Opa, vamos voltar lá. Então, eu vou arrastar isso aqui para o meio. É que é a única coisa que eu vou usar com célula, tá, galera? Então, você pode escolher aqui onde que você quer, formata. Se você não quer os seus gráficos dançando conforme você vai mexendo, você pode fazer o seguinte, você seleciona tudo, aqui no caso eu apertei o Ctrl, tá? Como são pouquinhos aqui, eu selecionei rapidinho. Aí, vou dar um Ctrl 1 aqui, que é para aparecer de novo aqui a nossa barrinha de formatação. E nesse quadradinho aqui, ó, de propriedade de tamanho, nós vamos vir aqui em propriedades e falar para eles não se moverem e nem dimensionarem se eu mexer nas células. Tá joia? Que facilita bastante a nossa manipulação. Vou fechar aqui, que aqui, ó, agora a gente pode brincar à vontade aqui com o tamanho dessas duas células, que não vai ficar os nossos gráficos dançando. Bem, então, eu vou usar isso aqui só para poder mexer aqui mesmo nesse consultor. Eu já fiz toda aqui a formatação, então, da nossa planilha, ok? Vou só incluir aqui um hiperlink para ele ir para as atividades, ok? Aqui, eu posso tirar essas linhas de grade, joia? Aqui ficou faltando agora só a gente ter, então, aqui o cabeçalho, né? Eu vou copiar aqui da nossa outra. E se você quer evitar que seu cliente fique, né, que seu usuário fique dançando na planilha, você pode até ocultar essas células todas aqui, tá? Aqui em exibir eu tirei os títulos, mas eu volto com eles. Ó, selecionei aqui da P em diante eu não quero que apareça nada. Eu vou dar um Shift End aqui pra direita e vou mandar ocultar essa galera aqui, tá? E aqui também, para baixo eu não quero também, eu até posso ver aqui, claro que cada tela é de um jeito, né? No meu aqui é até o 19. Vou colocar aqui até o 22, opa. Então, a partir do 22, não quero que apareça nada. Certo? Aqui no caso eu posso até, para ficar na minha tela bonitinho, eu posso até diminuir um pouco aqui ainda. E ocultar essas outras duas aqui. Tá, olha, ficou certinho na minha tela. Tá todos os indicadores que eu preciso numa tela só. Ok? Estão aqui em blocos. Aqui é o controle de entregas. Aqui é o bloco de atividades por status, tá? Se eu quiser deixar alinhado, eu seleciono os dois, venho aqui em formatar e alinhar. Alinhar aqui na parte superior. Pronto, estão alinhadinhos. Bem, então aqui os meus gráficos, né? Por mês e por status. E aqui o controle das entregas por categoria. Aqui eu vejo o número de clientes que eu já atendi, a quantidade que foi de pessoa física e de pessoa jurídica. E quando eu quiser inserir um atendimento, é só clicar aqui. Esse controle, vamos ocultar para não dar problema. Então tá aqui, quando ele quiser inserir uma atividade, ele vem aqui, insere a nova atividade, senão ele volta e tá aqui no painel dele. Vamos tirar esses títulos aqui.
E pronto, a nossa planilha do consultor já está pronta, vamos salvar. Não usei nenhuma macro aqui no caso nessa planilha. Então aqui eu vou salvar com o nome Luiz. Bem, essa vai ser a planilha do Luiz. Aqui na área de trabalho eu vou criar uma pasta. Computador super rápido. E vou chamar de Consultoria Estrela. Tá? Depois eu vou mostrar por que eu tô criando essa pastinha aqui, que vai ficar organizada aqui os nossos documentos. E eu salvei, olha o detalhe, eu salvei com o nome do consultor, tá? Isso também é interessante. E tá aqui, super simples a planilha dele, ele tem um painel dele, ele vem aqui, insere o novo atendimento dele. Aí já vem com todos os espaços para ele preencher conforme nós determinamos. E tá tudo certo. Então, vou fechar aqui e agora nós vamos criar a planilha consolidadora. Bom, galera, então eu espero que vocês tenham gostado aí da continuação do nosso curso. Foram já a parte 1 e 2, agora faltam a 3 e a 4. Então, até quinta-feira que vem. E não se esqueçam, não deixem de participar hoje da nossa live aí, às 8 horas da noite, lá no canal Eu Juro Funciona. Link tá na descrição. Muito obrigada e até a próxima!